Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo em mais um episódio do nosso RumoCast. Hoje com um personagem bem conhecido aqui na nossa realidade, professor há muito tempo, uma figura realmente emblemática. Professor Assis Maia vai falar sobre um tema bem interessante também para a nossa realidade de seu rumo, que é a ideia de treinamento corporativo, a importância disso para o desenvolvimento dos colaboradores e daqueles que estão interessados em crescer. Então, professor Assis, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra tê-lo aqui. Receber esse presente do meu amigo Carlos Kelsen, final da Expo Edu, tê-lo aqui é fundamental. Então, antes, a ideia que a gente sempre apresenta é quem é Assis Maia? Quem é o professor, o homem, o cara que realmente impacta a nossa realidade aqui no estado? Antes de qualquer coisa, Cismar é um cara muito grato e eu começo agradecendo a oportunidade de estar aqui, João, com você, de fazer parte de um momento tão especial de desenvolvimento, que é isso que vocês propiciam, né? Desenvolver e, através da comunicação, através das informações, segmentos educacionais, segmentos de crescimento na ordem jurídica em várias possibilidades. Falando quem é Assis, eu sou um quase cinquentão. Nem parece. 2025 é um ano da minha turma de amigos completar 50 anos. Sou um cara que vem do interior do estado, do Rio Grande do Norte. Minha família é de Caraúbas. Viemos aqui em 1987 para Natal. Minha mãe professora do estado, meu pai do Banderne, que nem existe mais, Banco do Estado do Rio Grande do Norte. Viemos morar em Natal com o objetivo claro dos meus pais e possibilitar um crescimento educacional para os filhos, né? Eu e meu irmão, 6 anos mais novo que eu. Então, com 18 anos de idade, minha mãe estava na fila do supermercado no Alecrim, no Nordestão, quando ouviu falar que iria ter um concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Cargo à época chamado de Patrulheiro Rodoviário Federal. Patrulheiro, já. Chegou em casa, informou isso e meio que impondo ao filho dela que se inscrevesse, se preparasse para esse concurso. Me inscrevi, fiz o concurso, passei no concurso, então com 18 anos, um dos mais novos do país. Completei agora, em 2025, 31 anos de instituição, 31 anos de carreira. E em um dado momento, meio que por acaso, assim como foi em termos o ingresso na PRF, pelo fato de ser formado em Direito e ser policial rodoviário federal, eu recebi um convite para ministrar uma aula de legislação de trânsito, né? E depois, como professor já da legislação de trânsito, recebi um outro convite para ser professor de Direito. Me perguntaram qual era a matéria que mais eu gostava. E eu devolvi a pergunta, qual é que você precisa agora? E ele falou Direito Constitucional. Eu disse, é a minha mesmo, Essa nem mesmo. era, mas a oportunidade apareceu. E há 20 anos sou professor de Direito Constitucional e agora, batendo os 50, impulsionado, e eu não posso falar da minha identidade, quem sou eu, sem fazer menção agora, há algumas pessoas muito especiais, que são meus dois filhos. Eu tenho uma menina com 23 anos, um menino com 19 anos. Ambos moram em São Paulo, não puxaram ao pai no âmbito do concurso público, são empreendedores. Minha filha se formou ano passado em administração na Escola de Negócios de São Paulo. Meu filho terminou agora o segundo ano de administração de empresas na FGV. E eles me impulsionam muito. E eu estou agora numa transição de carreira aos 50 anos, me capacitando, me habilitando para palestrar, para dar treinamentos corporativos. Esse é um dos pontos que a gente vai abordar aqui, possibilitando ao máximo, fazendo algo que eu gosto, que é a comunicação, ajudar pessoas a se desenvolverem, né? Então, basicamente, esse é o Assis. Fantástico, fantástico. Eu já era fã, né? E nesse podcast deixa ainda mais registrado isso, porque venho acompanhando essa trajetória, né? De professor, do professor Assis Maia. Eu, como professor, né? Eu sempre fui mais tímido, menos, né, galã e tal. Então eu sempre dizia, rapaz, acho que esse cara é diferente. Todo mundo fala dele, fala bem, é todo mundo apaixonado por Assis e Assis para lá. E eu fui para o outro lado, né? Eu não fui para o ensino para cursinhos de preparatórios para concurso. Até comecei nesse âmbito, falando sobre direito constitucional, mas não me vi preparado para isso, porque realmente demanda muito treinamento para aquela especificidade que é o concurso público, de uma forma geral. Mas, assim, é, esse cenário que a gente tem como professor, e falando um pouco da educação, já que a gente está na Expo Educa, a ideia é, de alguma forma, já que essa transição está ocorrendo, você está se
Antes de falar do treinamento corporativo, eu queria que você nos trouxesse essa ideia que eu acho que é um diferencial. Como é essa sensação de um professor com alguns anos, vou dizer quanto tempo, mas alguns anos de carreira, está não é desconstruindo, mas se reformando, Reinventando. reinventando, buscando uma nova possibilidade, porque isso dentro da perspectiva que ele sempre coloca, né? A gente sabe que a humildade é algo fundamental, mas quando ela é aplicada e a gente vê isso acontecendo, é muito bacana, porque você colocou muito claramente, eu estou, a partir do conselho dos meus filhos, isso é algo surreal, né? Você imaginar realmente esse ciclo de evolução, né? A gente ensinou e de repente está recebendo. Eu estou me reinventando para entrar num mundo que eu acho que vai ser um mundo que, na minha visão, é um mundo mais interessante, até porque nossa área jurídica está um pouco complicada, mas me diga aí, como é que é essa sensação, para a gente ter esse momento que eu acho que é importante na nossa audiência? Bom, a primeira consideração, isso vale como pilar de vida. Na hora que eu tomei essa decisão, já dita influenciada pelos meninos, né? E aí você dizer, por que pelos meninos? Eu vou ser o Assis humano, pai, vai falar agora. Primeiro que eu morro de saudade deles. Ah, meu... E eu tenho, mas é uma saudade física mesmo, de abraçar, de beijar. A Nanda, minha mais velha, mora em São Paulo desde a pandemia. Cara, Né? Meu filho está morando em São Paulo, Diego, há 2 anos, e eu tenho uma necessidade de um contato mais próximo. show. E querendo desenvolver o que eu busco hoje, eu tenho uma possibilidade de liberdade geográfica maior, de estar mais tempo próximo deles, de viajar mais, de ter essa chance. E quando você decide mudar, decide se desenvolver para uma área, você tem que botar o seu pezinho no chão e ter a convicção de que tem muita coisa que você precisa aprender. Sem dúvida. Sempre, sempre. Então eu busquei como primeiro local para me desenvolver naquilo que eu vou ter como atividade, meio e talvez até atividade fim, o desenvolvimento da oratória. Desenvolvimento dessa habilidade de comunicar com outras pessoas. E aí me perguntaram, muitas pessoas, mas você precisa disso? Preciso, Sempre. preciso. Eu preciso porque, primeiro, existem técnicas que eu não conhecia, que eu não conheço e que vou desenvolver. Segundo, porque existem coisas que muitas das vezes a gente faz intuitivamente e que você começa a identificar que aquele tem um nome, aquele tem uma razão de ser, isso melhora. E terceiro, você conhece novas pessoas, você desenvolve esse network. Então, se eu pudesse dizer, ó, de forma resumida, se você quer mudar, qualquer que seja a atividade que desenvolver, você tem que se qualificar, e se qualificar muito, muito, muito. Hoje eu voltei a ser aluno. Voltei a cadeira de quem olha para o professor e diz, pô, que bacana, eu quero ser igual a ele, eu quero aprender a fazer o que ele faz. Isso tem sido muito bom para mim, na perspectiva intelectual, e muito bom para mim na perspectiva humana, porque eu passo a ver também agora os meus alunos de uma outra forma, né? Porque esse desenvolvimento de aprendizagem, às vezes você acha que algo que você está transmitindo de uma forma está sendo recebido daquela forma, e não necessariamente vai ser. E o comunicador, ele é aquele que tem que fazer com que o seu público mais variado possa compreender a sua fala, possa entender, né, aquilo que você quer transmitir. Independente, e são muito heterogêneas, né, as estruturas hoje de plateias, de audiências, como certamente é a sua. E é grande, viu? E parabéns por ela. Meu jovem, primeiro, essa capacidade de transformar-se, né, de buscar novas perspectivas, motivado pela família, é algo fantástico. Isso aí, você falando e eu imaginando, e meu Deus do céu, eu tenho uma com 17 que vai seguir a carreira jurídica, fiquei sabendo há pouco tempo, tenho mais dois com 11, e eu fico imaginando a dor realmente do pai de estar nessa distância. Então a gente acha algum jeito, né? Daqui um dia você já está 31 anos de PRF, daqui um dia já está fora, vai dar para modular isso aí. Falando do treinamento corporativo, tá? A gente, quanto empresa de educação empreendedora, que é seu rumo, a ideia da gente é exatamente essa, a gente fazer treinamentos corporativos também, não só, mas também, de forma que o profissional ele se adeque, né, da realidade que a gente vive, que é caótica, e busque realmente melhorar. Obrigado, Nina. E busque melhorar tanto individualmente quanto para a instituição, a corporação que ele está pertencendo. Como é que você enxerga isso?
Quais são as suas ideias com relação a isso? Bom, Esse treinamento corporativo. primeiro eu vou começar falando de algo que talvez você imagine que não tenha qualquer relação com isso. Eu sou professor de curso preparatório para concurso há 20 anos. Para eu desenvolver essa atividade, óbvio que eu desenvolvo comunicação. Sim. Só que eu sou um professor que, além da parte de conteúdo, eu acompanho muito a vida do estudante concurseiro, além da sala de aula. Acompanhando dores, acompanhando dificuldades, seja na ótica do aprender, acompanhando dificuldades, seja na ótica emocional. Isso passou a meio que me impor a necessidade de estudar e compreender pessoas, cultura do feedback, os efeitos das questões emocionais, porque quando se diz, eu tenho uma tese que eu levo para qualquer... A história de que passar, seja em concurso, vestibular, Enem, basta estudar que passa, isso não existe. Ninguém tem como simplesmente chegar e extrair de si os problemas, as angústias, as dificuldades que o coração sente, deixar aqui do lado, sentar para estudar ou sentar para fazer uma prova. Não tem como você separar isso. Agora, é possível treinar habilidades que te possibilitem, apesar disso, ter a jornada de estudos, ter a caminhada dentro de um processo de aprendizado. O mesmo, eu acho, pode ser vivenciado, adaptado, óbvio, para empresas. Vamos imaginar situações concretas de uma determinada companhia que tenha, eu tive a oportunidade de dar algumas palestras agora abordando isso, tenha na relação interpessoal a maior dificuldade enfrentada nas atividades laborais deles. Simplesmente tem colaboradores que estão juntos cotidianamente e um não suporta o outro. Isso é muito comum. Não suporta, simplesmente não suporta o outro. E vindo do esporte também, a gente sabe que no âmbito do futebol, por exemplo, nós tivemos um dos maiores ataques de futebol brasileiro, que foi o Palmeiras de Evaí, de Edmundo. Os caras não se falavam. Se falava, é verdade. Os caras não se falavam e fizeram gol, são campeões de tudo. Então é possível isso com gestão emocional, gestão de pessoas? É possível. É possível. O ideal é que não tivesse esse embate. Então, a partir do momento que eu vi que o quão influencia essas questões emocionais e o desenvolvimento de atividades intelectuais, que é possível criar inteligência, eu imagino que isso também possa ser adaptado ao mundo corporativo. Desenvolver essa gestão de pessoas, desenvolver a gestão emocional, a capacidade de reagir a situações adversas a partir de um controle. Ninguém controla a emoção, mas você pode controlar seu comportamento a partir de uma situação concreta. E comecei a estudar isso. E é algo que eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar. E como eu gosto de me comunicar, então se eu estudo, aprendo, articulo e posso externar, isso é fantástico. E eu tenho um lema, né? Minha missão de vida é fazer aquilo que eu gosto e ao mesmo tempo ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Que bacana. Bom, primeiro eu vou fazer ao vivo, né? Ao vivo não, num momento aqui, o convite para que você participe do nosso projeto, porque tem tudo a ver. Ou seja, seu rumo é exatamente isso. A gente trabalha essa ideia de que as habilidades podem ser desenvolvidas. E esse desenvolvimento passa por tudo aquilo que você comentou, ou seja, desde o emocional, a humanidade, né? Então, assim, agora eu entendi por que também seus alunos, não são só seus alunos, são seus fãs. Essa humanidade é algo realmente que fica marcado, né? Você entender o aluno para além daquele momento que você está ali com ele, né? Você entender a realidade dele, as angústias dele, os problemas dele. E isso, sem dúvida, passa para o mundo corporativo. Eu posso falar com tranquilidade porque vivo esse mundo, né? O mundo corporativo, de empresas, de colaboradores, de treinamento, hoje é um dos maiores desejos que eu tenho, é exatamente ter essa capacidade de treinar minha equipe para, por exemplo, trazê-los. A gente tem um programa lá no grupo que é o seguinte: na mesma página. O nome é esse, na mesma página. O que é o na mesma página? Não adianta, por exemplo, eu como líder estar lá na frente se minha equipe está lá atrás. O gap, ele é ruim porque você está falando uma linguagem, a gente precisa entender inteligências e tal, e o cara aqui não está conectando, porque ele não se preparou, não foi preparado para isso, né? Ou seja, não tem um treinamento que vai desde o treinamento coletivo até o treinamento individual. E a gente, como professor, vibra com isso, né? Porque transformar em qualquer cenário é importante. Fantástico isso. Dentro do cenário da gente, Assis, aí eu queria também que você ajudasse, né, nessa trajetória que você tem como professor, como você enxerga que a gente pode contribuir para a educação, aí falando um pouco mais aberto, a educação não só jurídica, mas a educação de uma forma
a jurídica principalmente, né? A jurídica está sofrendo muito, mas a educação jurídica, como é que a gente pode contribuir? O que é que você, como Assis professor, Assis agora empreendedor, Assis agora palestrante, pode contribuir para essa mudança da nossa educação? O que é que Bom, você viu? primeiro, entender que isso é um problema de todos. Nós não podemos viver dentro de uma bolha achando que isso não é meu, a minha parte, eu estou fazendo. Não, isso é um problema de todos. Tive a oportunidade, nesses 3 dias aqui na Expo Educ, de ser o apresentador da Arena Sebrae da Educação. E foi riquíssimo para mim. Riquíssimo. Conteúdos variados, de conhecimentos estratégicos, de gestão de pessoas, de gestão de processos, mas, sobretudo, de fortalecimento humano. A gente lida com pessoas constantemente, o tempo todo, a gente lida com pessoas. E na hora que você vê que, primeiro, é possível para todos desenvolver inteligência, a ideia de que eu não consigo ir além disso aqui, ela é absolutamente falsa. Meio que foi incutido na nossa cabeça, a gente começa a identificar a idade de alguém com o que eu vou dizer agora. Na minha época, Na minha época, a ideia do QI era aquilo que batia e você não passava desse nível de inteligência. Existem várias espécies de inteligências e você tem mais é que identificar nessas pessoas, quais aquelas possuem. Se ela quer seguir aquele caminho, eu digo muito isso para quem me procure, oriente aí, indique parâmetros para alguém que quer escolher uma carreira. Escolher dentro de um Enem, de um SISU. E aí eu tenho essa opinião pessoal, claro, cada um tem a sua. Eu acho que tem que ser algo que você goste, algo que, de alguma maneira, você se familiarize e que entenda que tem alguma capacidade de desenvolver habilidades. Eu não tenho a mínima possibilidade de ser um arquiteto. Eu não tenho a mínima possibilidade. Não tem, é uma característica minha, eu não sei desenhar nada. Então, e não é algo que me brilhe os olhos. Então, eu acho que ter esse vetor é importante. Um terceiro vetor que não tem como fugir disso, algo que de alguma maneira você vislumbra com uma capacidade de realização financeira, é inegável. Sim. Uma quarta coisa, fechando os pilares dessa mesa, é ajudar pessoas. Ajudar pessoas, contribuir com pessoas. Se você tiver os outros 3 e não contribuir para ninguém, não adianta. O propósito de vida não vale. Então, a educação brasileira não precisa, primeiro, partir da ideia de que não é um problema só governamental, não é um problema só dos outros, é um problema meu que interfere na minha vida, interfere quem é gestor de empresa, interfere nos seus negócios, porque tem pessoas que não conseguem ver além de um núcleozinho, você está perdendo, de repente, de desenvolver mais o seu ambiente profissional. E eu acho que hoje a gente tem um fator decisivo e favorável. A tecnologia, a inteligência artificial, que muita gente tem combatido. O que é o problema não é o fato em si, é como a gente vai usar, é como a gente pode desenvolver, é como a gente pode pegar esses mecanismos e em que ponto ele pode ser bom para mim, né? Ele pode me ajudar, ele pode contribuir, ele pode desenvolver. E não simplesmente negar e dizer que não quero isso, e ficar, mais uma vez, numa bolha negativa de não desenvolver. Então, fechando, entender que o problema vai além, não é só dos outros, é um problema meu. É possível ajudar pessoas próximas e ir aumentando isso, no efeito mesmo, borbulhando, e que está disponível para a gente a tecnologia para ajudar, para desenvolver, para melhorar. Hoje, todos, falando só em relação ao mundo dos concursos, todos os conteúdos de todos os cursos que você imaginar estão disponíveis de graça no YouTube. Só não estão compartimentados. Só não estão organizados. Só para deixar claro que o acesso à informação, como nunca a gente teve. Agora, como vamos usá-lo favorável ao que a gente objetivo, esse é um problema a ser desenvolvido. Mas a educação é um problema nosso, de todos, que a gente precisa abraçar e seguir. Por isso tão importante é um evento como esse, a Expo Educ. Eu, como disse a você, eu tenho uma ideia muito clara de que a gente precisa pensar a educação, repensar. É algo que hoje está na mesa, principalmente dos professores, daqueles que gostam da educação. Mas eu entendo exatamente como você. O problema é de todos, precisa ser usado as ferramentas, é algo que tem uma capacidade enorme de transformar. Não é só do governo, é nosso também. Então, realmente, hoje é um desafio que a gente tem, enquanto professor. Eu faço 2 convites para você.
Um é que a gente participe do projeto Natal Capital da Educação, que você sabe que vai. Sim. Nosso amigo Bruno está levando esse projeto. Bandeira Fantástica. A gente, como bom amante dessa terra, a gente precisa contribuir. E que você participe do projeto da Seu Rumo, porque realmente tem tudo a ver. Tá? Então é algo que fica aqui, esse convite. Fico muito feliz de tê-lo aqui. Eu acho que essa é o papel da gente enquanto empresa de educação. E deixo um pouco aí os microfones e as câmeras para que você possa dar aquele recado final para o nosso alunado, nossos alunos, que agora são alunos também do professor Assis Maia, que possam realmente tornar-se fãs do professor Assis Maia. Bom, primeiro eu quero agradecer de coração. Estar aqui com vocês, para mim, é muito bom. Muito bom, muito bom. Ter a possibilidade de conversar e dar sequência a isso, um projeto que vocês desenvolvem, aumenta mais ainda, me impulsiona mais ainda nesse momento de transição. Vamos, conte comigo sempre. Ótimo. E uma coisa que agora, dentro dessas decisões que eu tomei, que meio que martelou a minha cabeça por crenças que às vezes a gente acha que não tem, é como é a cidade, agora, isso lá é momento para isso. Não existe essa história de momento para isso. Para onde bate, direciona o teu coração, você deve ir. Decisões devem ser tomadas. Escolhas devem ser feitas. Você tem que abdicar de muita coisa para poder conseguir aquilo. No mais, é estar junto de quem pode de alguma maneira te elevar. E para mim esse é o momento que bem demonstra isso. Estar junto dos bons para crescer. É clichê, mas é fato. Pagar o preço. É pagar o preço mesmo. É estudar muito, é estudar bem, é estudar sempre, qualificando-se e fazendo bem dentro daquilo que você se propõe. A lei do retorno, ela é real, ela é verdadeira. Não tenha dúvida. Volta para você. Meu amigo, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao nosso Rumocast. Esse momento ímpar que a gente se conectou aqui é algo que realmente faz com que a gente acredite realmente. Primeiro, nas conexões, em Deus, em tudo que a gente está aqui plantando, de alguma forma, para que a gente possa, tendo a lei do retorno, colher futuramente. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço para a sua audiência. Pessoal, vocês viram aí, professor Assis Maia, essa figura ímpar. Eu já o conhecia, não era fã, mas agora me tornei. Deixei bem claro aqui. É algo que a gente fica muito encantado por ver realmente essas pessoas que vibram com a educação aqui na Expo Eduque, ver essas pessoas que estão entregues, não só à realidade que elas estão vivendo, mas também essas transformações, como o professor Assis colocou.